Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, desta vez um vídeo um bocadinho diferente. Há umas semanas atrás eu fiz um jejum de 3 dias e publiquei uma história no Instagram com a opção para vocês fazerem perguntas e recebi algumas perguntas, mas algumas delas não consegui responder totalmente, até porque estava no meio do processo e eram perguntas mais destinadas para o fim. E pronto, estou a fazer este vídeo para explicar melhor e poder responder melhor às vossas perguntas. Portanto, eu recolhi algumas perguntas que foram as mais interessantes e aquelas que se repetiram mais vezes no Instagram e escrevi aqui no computador e vou passar a responder. Ok, a primeira pergunta veio da Teresa e ela perguntou simplesmente porquê. O principal motivo foi a curiosidade. Já tinha ouvido falar e já tinha ouvido muitas pessoas falar sobre o jejum e alguns benefícios, então esse foi o principal motivo, foi a curiosidade de sentir os efeitos do jejum no meu corpo e saber também se seria possível aguentar. Também senti que eram as condições também adequadas para experimentar este jejum que fiz durante 3 dias. A Catarina pergunta, como assim, jejum de 3 dias? Isso é impossível. Ok, então basicamente são 3 dias sem comer. Eu também, ao início, parece um bocado assim, demasiado, até porque 3 dias é assim, são 72 horas e é bastante tempo. Uma estratégia que eu usei um bocadinho foi dividir por 12 horas, ok? 12 horas a dormir, ou seja, das 8 às 8, mais ou menos quando acabamos de comer a primeira refeição. Eu acabei de comer por volta das 8 e depois até às 8 do dia a seguir, que é quando normalmente costumamos comer, e tentar separar por blocos. Ok, já fiz 12 horas, agora até às 8, mais 12 horas, e assim até ao final. A parte do ser impossível não é de todo, até porque há relatos de pessoas que não só fizeram greves de fome, que obviamente tem um impacto no corpo muito maior, identifica o corpo muito mais do que um simples jejum de 3 dias, mas até 20 dias há uma comunidade bastante grande que faz jejuns de 20, 30 dias e realmente existem bastantes benefícios, tanto para o corpo como para a mente. Mais outra pergunta. Quando fazes o jejum, o que procuras? Bebes mais água? Então, eu não sabia bem o que procurar, porque foi também o meu primeiro e estava só a tentar observar aquilo que o meu corpo respondia e também aquilo que sentia, mas sem dúvida procurava dar descanso aos órgãos, neste caso ao sistema digestivo, que é aquele que beneficia mais do jejum, porque nós estamos constantemente a utilizar o sistema digestivo, os nossos órgãos estão constantemente a funcionar e, se pensarmos bem, até aos 70, 80 anos, durante 80 anos um órgão a funcionar é demasiada carga e, tal como tudo, se usarmos demasiado ou vai partir, vai quebrar, no caso do sistema digestivo vai originar doenças. Então também foi uma das coisas que eu li, que dar esta pausa, nem que seja de 24 horas, 2 dias, 3 dias, o que for, beneficia imenso o aparelho digestivo e prolonga a sua longevidade, obviamente. Ok, próxima pergunta do Gonçalo. Podes beber água durante o jejum? Claro, podes e deves, e aconselho, e qualquer doutor acho que aconselharia isso, portanto sim, é a resposta mais direta que posso dar. Rita, continuas a fazer exercício físico que fazias antes, mesmo sem comer? Ok, esta na verdade é uma pergunta muito boa, até porque eu tinha uma carga bastante grande mesmo durante a quarentena, ou seja, eu levanto-me cedo às 5 da manhã, faço yoga, alongo um bocado
e depois vou dar uma corrida que normalmente dura de meia hora a 45 minutos. Durante os dias consegui inserir durante a parte da tarde mais exercício físico. Durante o jejum, durante estes 6 dias fiz o yoga de manhã como costumo fazer, mas substituí a corrida apenas por exercícios simples para manter o corpo em forma, flexões abdominais, agachamentos, coisas desse género. Eu parei de correr, até porque nunca tinha experimentado correr a fazer jejum, nunca tinha experimentado sequer fazer jejum, então achei melhor começar devagar e começar pequenino, e talvez no futuro corra ou não corra, não sei, mas provavelmente não me sinto à vontade em fazê-lo. O Luigi pergunta: para ti é um desafio, gostas de o fazer? Na altura não sabia muito bem responder a esta pergunta, especialmente a parte do gostas de o fazer, e agora já consigo responder melhor. Foi um desafio, sem dúvida, não pelo facto de sentir fome, até porque senti que a minha fome foi diminuindo ao longo dos dias e os estudos que li, isso é normal, a hormona da fome desce consoante os dias vão passando. Mas senti um desafio na parte mental de, ok, é quase automático nós comermos, é quase automático eu chegar à cozinha e tirar qualquer coisa do frigorífico para comer, ao armário e tirar umas bolachas, e de repente dava por mim na cozinha a olhar para o frigorífico e depois lembrava-me, ok, eu estou a fazer jejum, supostamente não devo comer, e voltava a tomar consciência daquilo que estava a fazer. Mas sim, foi sem dúvida um desafio mental também, porque é isso, estamos tão rotinados a comer, e comer é um ritual do nosso dia-a-dia, que depois, quando parei de comer durante estes 3 dias, não sabia bem o que fazer. Ganhei imenso tempo, normalmente demoro 1 hora de manhã a tomar o pequeno almoço, a preparar e a comer, mais 1 hora e meia para almoçar e outra hora e meia para jantar. Por isso libertou-me 4 horas do meu dia que ao início não sabia bem o que é que haveria de fazer, não é? Porque de repente tenho mais 4 horas do dia que vêm de não comer, e de repente eu fazia as minhas coisas todas e não sabia o que é que haveria de fazer, então de repente estava na cozinha a imaginar o que é que podia comer. Ok, a Tânia pergunta: o que sentes? Voltando atrás e pondo-me nessa posição, super enérgico, super focado, com vontade de fazer imensas coisas, e também o facto de estar em quarentena também não ajudou muito, na verdade, porque queria fazer tantas coisas que não podia, que acabei por distrair-me um bocado na parte da comida, ou seja, não conseguia arranjar tantas coisas como queria para fazer, portanto sentia-me super energético, senti-me também focado e também uma grande capacidade de concentração quando estava a fazer qualquer tarefa, e sentia-me também super desperto. Foi as principais coisas que eu senti. Okay. O André pergunta: foste aconselhado ou estás a fazer livre vontade? Fazer livre vontade, sem dúvida. Foi algo também um bocado espontâneo que achei apropriado experimentar, até porque era um período que não havia muita coisa a passar-se. Pronto, decidi experimentar de livre vontade, mas sem dúvida que já ouvi muita gente a falar e a dizer que os benefícios são realmente muito bons. Este que fiz, sem dúvida, foi de livre vontade e também espontâneo. O André também pergunta outra vez: não haverá danos pelo facto de não ingerir vitaminas e nutrientes durante 3 dias? Então, aquilo que acontece e aquilo que eu li em vários estudos e artigos é que basicamente o nosso corpo, quando nós comemos, absorve 3 nutrientes: a proteína, os hidratos de carbono em forma de glucose ou frutose, no caso da fruta, que depois é transformada em glucose, e a gordura. E aquilo que acontece é a proteína vai direto para os músculos, como nós sabemos, mas aquilo que acontece com a glucose e com a gordura é de facto aquilo que eu não tinha mesmo noção, é que a glucose é a primeira fonte de energia a ser gasta e a gordura é armazenada. Isto porque o nosso corpo tenta ser o mais eficiente possível, então queima aquilo que é mais rápido a queimar. Neste caso é a glucose.
e tudo o que é gordura, enquanto houver glucose para queimar, é armazenada. Basicamente a glucose é queimada primeiro, e enquanto houver glucose não se queima gordura. A partir do momento que a glucose acaba, e isto no jejum dura, as reservas de glucose acabam mais ou menos passadas 16, 24 horas, entra-se num estado de ketose, que foi onde eu senti também mais fome e mais dificuldade em controlar-me, porque o corpo faz uma troca e passa a queimar gordura em vez de glucose. A gordura, não tendo as mesmas propriedades que a glucose, em primeira instância podia-se pensar que iria afetar negativamente o desempenho do corpo. O que é provado que é exatamente o contrário. A capacidade aeróbica e o funcionamento mental ficam no mesmo e em alguns casos aumentam, porque uma célula de gordura tem uma capacidade maior de fornecer oxigênio aos músculos e ao cérebro, e por isso consegue haver um maior desempenho físico e mental. Durante 3 dias não há quase danos feitos ao corpo, e é durante 3 a 5 dias é quando se consegue tirar os maiores benefícios do jejum, e consegue-se atingir até um pico de performance, tanto físico como mental, maior que o normal. O Rodrigo perguntou quais são os principais benefícios. É um processo que se chama autofagia, e basicamente este processo consiste na renovação e reciclagem de novas células, ou seja, células com alguma deficiência ou antigas são consumidas pelo corpo e substituídas por células novas, que origina depois, posteriormente, um melhor desempenho do órgão, seja ele qual for. Outro dos benefícios, este é super importante, baixa o risco de várias doenças crónicas, baixa também o colesterol e também reduz a inflamação, seja onde for, seja um músculo, seja alguma dor. Outro dos benefícios, só agora para acabar, é o funcionamento mental aumenta, e também existe uma maior prevenção de doenças neurodegenerativas, portanto doenças cerebrais, e pronto, estes são alguns benefícios que eu achei relevantes e que valiam a pena mencionar. A Catarina pergunta: quando acabarem os 3 dias podes contar como foi o processo e o que sentiste? Eu tive a minha última refeição no jantar do dia anterior ao primeiro dia sem comer. Portanto, essa foi a parte mais fácil, das 8 às 8, e às 8 foi quando o desafio realmente começou. Senti-me desperto e focado, como já tinha dito. Senti também dificuldade em alguns momentos concentrar-me devido a alguma ansiedade que tive pelo facto de não comer e não poder saborear a comida, e também foi uma lição de humildade bastante grande, e de sentir-me grato pela comida que tenho durante todos estes 3 dias e pelo facto de poder comer. E realmente foi também uma prova para mim de que se pode sobreviver com menos. Não é preciso estarmos a comer demasiado, não é preciso comermos 3 bifes de uma vez ou um prato gigante de massa. O nosso corpo consegue e funciona melhor com as quantidades certas, e é isso que eu aprendi, são as quantidades certas para o meu corpo, no meu caso. Pronto, foi um desafio difícil, senti em alguns momentos ansiedade, como já tinha dito, noutros momentos senti meio histérico, que estava cheio de energia e tinha que largar essa energia de alguma maneira. Noutros momentos, mais nomeadamente durante a noite, não conseguia dormir, acordava de hora em hora, estava sempre cheio de ideias, e acordava, apontava as ideias, apontava aquilo que tinha estado a pensar. E isso aconteceu-me constantemente durante as noites, especialmente as 2 últimas noites. Foi uma experiência, para mim, mais psicológica do que física, porque não senti o meu corpo a falhar, não senti nenhum músculo a ceder, nem nada disso enquanto fazia yoga ou algum exercício físico. Sentia-me bem, mas sem dúvida foi uma batalha com a minha mente, e no início do jejum não era isso que eu esperava. Sem dúvida, eu esperava estar com o corpo cansado, com algumas dificuldades em fazer os exercícios,
mas foi exatamente o contrário, senti dificuldade em tudo o que era psicológico. Pronto, este foi mais ou menos o processo de emoções, de altos e baixos, que senti durante estes 3 dias. E pronto, foi esta a minha experiência de 3 dias em jejum e espero que tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Pesquisem sempre antes de fazerem alguma coisa, falem com outras pessoas e, se for preciso, façam-no com alguém para se sentirem mais seguros e acompanhados. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, comentem com aquilo que mais gostaram. Este foi o 2º episódio das minhas rotinas de quarentena, um bocadinho diferente, e espero que tenham gostado. Adeus e até à próxima.